Eu não faço ideia como é que eu vou falar de tanta coisa. É que tem coisa pra macaco pra falar. Tanta coisa que foi acontecer nesse Comic Con de 2015 e tanta coisa, cara, tanta coisa. Tem tanta coisa pra se falar, mas eu não vou falar nem metade do que aconteceu. Me desculpem, mas é que saiu mesmo muita notícia e eu não consigo cobrir tudo isso. Mas eu vou falar das coisas principais e dessa vez eu não vou me centrar no assunto Marvel, mas vou me centrar no assunto DC. Mais nomeadamente Batman vs Superman e Esquadrão Suicida. Eu vou falar dos dois trailers que saíram desses dois filmes e vamos fazer uma análise bem apurada. E criar umas teorias também, porque se não criar teorias, qual é a graça? Repito, por mais que eu queira falar de tudo o que aconteceu na Comic Con, eu não vou conseguir. Eu vou falar então dessa vez só da DC, que aí fica um top completo e eu não vou chegar a falar de novidades da série Arrow nem do Flash. Eu não vou falar da série, eu vou falar só dos filmes grandes. Ou seja, nesse vídeo a gente vai falar sobre Batman vs Superman e Esquadrão Suicida. Então vamos começar porque tem muita coisa pra falar. É notícia pra macaco, cara! Antes da gente começar, deixe-me lhe dar um conselho. Sente em um lugar confortável, pega um pouco de pipoca, pega um pouco de bolacha, pega umas sanduíches, pega um suminho ou um batido para você tomar, porque a gente tem muita coisa para cobrir e isso é um aviso para que essa experiência seja melhor para você. Então, sinta-se à vontade e vamos começar. Eu acho que a coisa que mais bombou na Comic Con foi o trailer completo, oficial, número 1 ou número 2, já nem sei qual, do Batman vs Superman, a origem da justiça. Se você ainda não viu o trailer, dá uma pausa no vídeo. Dá uma pausa no vídeo, não tem problema, pode parar de ver. Escreve aqui na barra de endereços e pesquisa Batman vs Superman, a origem da justiça, Comic Con Trailer. Ou então Dawn of Justice Comic Con Trailer. Vê o trailer, depois volta aqui no vídeo e aí você escuta o que eu vou falar. Eu espero. Já tá? Então vamos começar. É por isso que eu gosto da DC, é por isso que eu gosto da forma como o Zack Snyder tá fazendo os filmes da DC, porque ele tá levando isso a sério. Assim começa o trailer, o Superman desce diante de um tribunal e a gente vê um monte de cartazes de pessoas reclamando de que ele não deve estar entre nós, o Super-Homem é um extraterrestre não deve pertencer à Terra, ele tem poder demais para uma única criatura ou pessoa. Um monte de cartazes dizendo não ao Super-Homem. E a gente consegue até ver algumas fotografias de pessoas que provavelmente morreram na luta entre o Superman e o General Zod. E é precisamente por causa dessas mortes, dessas pessoas que morreram por causa da briga que ele teve, que de certo modo a culpa é dele, mas não totalmente, mas o tribunal sempre tem que culpar alguém, então decidiram culpar ele, e ele tá em tribunal por causa dessas pessoas. Ele vai ter que responder em tribunal pela morte de muita gente. E aparece depois uma parte do Homem de Aço, mas de um ponto de vista diferente, quando ele lança o laser dele e arrebenta com um monte de coisa. Aparece o Ben Affleck, o Batman, vendo aquela dimensão, vendo aquela luta grandiosa, tipo aquele duelo de poderosos ali, rebentando com tudo, destruindo tudo na cidade. E antes de eu continuar, vamos só fazer uma pequena pausa, porque existe sempre aquelas diferenças de opiniões sobre Homem de Aço ter sido um filme bom ou ter sido um filme ruim. E eis a minha opinião do porquê que Homem de Aço é um filme violento, cara. Quem é fanboy da Marvel, quando eu falar essa frase, vai desligar o vídeo. Mas tudo bem, calma. Se você gosta da Marvel, calma, eu vou explicar o porquê, tá bem? Escuta a minha frase até o fim. Mas vai ter gente que quando eu falar essa frase vai fechar o vídeo. Mas tudo bem. Na minha opinião,
A minha opinião não precisa ser a sua, tá entendendo? Não precisa ser a sua. Calma, respira. Eu penso que Homem de Aço tá num nível superior aos Vingadores porque é mais realista. É claro, tem super-heróis, é fantasia pura, é claro. Nunca existiu, nunca vai ter homens assim com superpoderes daquela magnitude, coisas desse gênero. Tudo fantasia. Mas as consequências que tem envolvem coisas reais, envolvem fatores reais. No primeiro Vingadores que teve, morreu uma macacada de gente com aquela invasão de aliens, invasão de extraterrestres, nem lembro mais o que era. Quando o Hulk deu aquele soco naquela nave e rodou aquilo tudo foi uma calamidade pela cidade inteira. Morreu um monte de gente. That's my secret, Cap. I'm always angry. Hold on. Se eu não me engano, era culpa do Loki. E o Loki foi trago pra terra por causa do Thor. Então, por que as culpas não caíram em cima do Thor? Porque sempre acontece de querer culpar alguém. E parece que esse fato de pessoas terem morrido nessa guerra que teve nos primeiros Vingadores foi completamente omitido. Pessoas morreram, apareceram heróis, mataram as coisas que estavam matando mais pessoas ainda, mas ainda acabaram matando mais pessoas. E depois acaba. E depois vem o Ultron. E assim em diante. E se a gente for pegar em casos mais recentes, quando a Hulkbuster enfrentou o Hulk. In the back? Dick move, Banner. Como é que é possível aquelas duas coisas gigantes se enfrentarem? Pois provavelmente teve gente morta, que é impossível ter tanta luta assim e não morrer ninguém. Como é que aquilo foi passado assim, em branco? Nada foi criticado, ninguém foi chamado a atenção por causa disso. Eu gostei do filme dos Vingadores, é claro. Só que eu não posso dizer que o filme dos Vingadores tá ligado, assim, de certo modo, a fatores reais. Porque não é assim que funciona. Mas agora, em Homem de Aço, a gente tá tendo uma história completamente diferente. Porque é o que realmente aconteceria. Se aparecesse um homem que fica verde e consegue arrebentar com uma cidade inteira, as pessoas, em vez de gostarem dela, iam ficar com medo. Algumas iam ficar receosas de... Que negócio é esse? Eu vou ser protegido por um cara verde? Que nada, vamos destruir esse negócio antes que ele destrua a gente. Isso sim era uma vista real. E esse fator mais realista é que Homem de Aço tem, porque ele pega nesse fato de pessoas terem morrido naquela colisão de poderosos entre o Zod e o Superman. E usa isso nesse filme. Você tem a consequência de mortes nas tuas mãos. E o Superman vai ter que responder por causa dessas mortes. Homem de Aço é um filme de comédia? Não. Mas é um filme intenso? Sim. Você não pode dizer que não é. É um filme que coloca os super-heróis que era só fantasia e só magnitude, sei lá mais o que, num nível real. Você coloca as coisas num nível assim do que você, se você tivesse ali naquela cidade, você pensaria daquele jeito. Mas eu continuo achando que muita gente que é fanboy da Marvel acabou fechando o vídeo. Se você é fanboy da Marvel e não fechou o vídeo, valeu. Você fez a escolha certa. Mas eu vou repetir mais uma vez para deixar bem claro, é que
Eu gosto dos Vingadores pra caraca. Quem já viu minha crítica do Ultron, da Era de Ultron, eu dei fantabilístico. Eu gosto dos filmes, mas eu acho os filmes da DC que estão superiores porque estão na escala do real. Eu espero que esses fatores sejam referidos em Capitão América Guerra Civil, porque isso vai deixar o fator realismo mais lá em cima, vai ficar mais legal. Mas depois dessa minha teoria de defesa do Homem de Aço, do porquê que ele é bom, vamos voltar agora pro trailer de Batman vs Superman. Quando o Superman ou o Zod lança a visão laser dele e arrebenta com uma torre, era uma torre Wayne, uma torre do Bruce Wayne, uma das empresas ou indústrias dele, seja lá o que for, e ele perdeu muitos trabalhadores ali. E em seguida, aconteceu uma coisa que me deixou completamente confiante em Ben Affleck ser o Superman. Porque ele vem depois uma imensidão de fumo da destruição das torres Wayne e aparece o Bruce Wayne correndo em direção ao fumo. E eu fiquei pensando, isso é coisa que o Batman faria. Isso sim, isso mesmo, é isso que o Batman faria. Porque isso é que a gente gosta do Batman, tipo, ele é um humano, mas ele enfrenta o perigo, ele não tem poderes, mas ele vai do mesmo jeito porque ele crê que ele vai conseguir. E ver ele correndo na direção do fumo me fez estar 100% confiante de que o Affleck tá fazendo um bom trabalho como Batman. E aí a gente vê o Bruce Wayne, o Ben Affleck, abraçado com uma criança. E a intensidade nesse olhar, a vibração que ele transmite com esse olhar, abraçando essa menina, eu penso que é o fator que fez: eu tenho que voltar a ser o Batman. Esse cara tem que ser separado. Porque dessa vez a gente não tá tendo a origem do Batman, não, a gente tá tendo um Batman experiente, que já teve cerca de 20 anos com armadura de morcego no corpo e já parece que ele parou, parece que ele fez uma pausa, parece que ele... Eu vou explicar o porquê que eu penso isso daqui a pouco. Mas quando ele vê o Superman enfrentando o General Zod e vê a magnitude daquela briga, é o que faz ele pensar: I gotta come back, because I'm Batman. A voz dele já não é essa, provavelmente, mas enfim, é a voz que muitos conheceram por causa do Christian Bale. Essa aqui é uma parte da minha teoria do porquê que o Batman decide enfrentar o Super-Homem. Ele tá acostumado a enfrentar caras pequenos, tipo o Coringa, o Harley Quinn, o Crocodilo. Gente que faz crimes, mas numa escala de, assim, mais reduzida. E quando ele vê o Super-Homem, mesmo sendo enfrentando o General Zod, que é um mal maior, mas nessa defesa ele mata um monte de gente, o Batman deve ter pensado: não pode existir gente tão poderosa assim no nosso meio. Vai ser pior ainda. Eu tenho que acabar com esse cara. E é por isso que o Superman vai enfrentar o Batman. Mas não se esqueça que isso é minha teoria. E depois a gente tem os glimpses que parecem ser da caverna do Batman. Por que eu acho que é a caverna do Batman? Porque tá tudo escuro e e tem pedras à volta. E a gente tem cerca de armaduras em alguns lugares. Armaduras assim do gênero de monumento para o Batman se lembrar dos parceiros dele. Todo aquele tom sombrio. Como na próxima cena é o mesmo Alfred falando com o Bruce Wayne, ou o Batman, me confirma bastante de que essa imagem seja provavelmente a caverna do Batman. E um tópico que eu acho que tá fantabilístico nesse filme é que tem divisão de opiniões, de que alguns creem que o Super-Homem veio pra salvar, veio pra proteger, pra guardar a humanidade. Mas outros acham que o Super-Homem veio pra destruir, ele veio pra acabar com todo mundo, ele só tá esperando o momento certo pra fazer isso. Esse tópico eu achei perfeito, é fantabilístico porque é exatamente o que se pensaria se realmente essa figura aparecesse assim do nada. E depois a gente tem o que eu penso que é o ponto mais negativo do trailer. É o Jesse Eisenberg como Lex Luthor. Tipo, a gente sabe que ele tá careca, mas que peruca é essa, cara? Assim, essa é a única coisa que eu não tô nem um pouco a favor. É que esse Luthor tá muito esquisito. Porque o jeito que ele fala parece muito zoador. E o Luthor não é desse jeito. O Luthor costuma ser mais sério, mais rígido. Então,
eu não sei não entendi bem o porquê que fizeram essa abordagem do Lex Luthor. Eu espero que no filme fique melhor, mas agora no trailer ficou muito estranho. Tipo, sério, cara, que peruca é essa? Que peruca é essa? E em seguida a gente vê uma armadura preta, mas essa armadura não é a armadura do Batman. Não, o que eu penso é que essa armadura é de um dos Robins que foi morto, o Jason Todd. Se você não sabe quem é o Jason Todd, eu vou fazer uma redução da história aqui muito pequena. Existiram muitos Robins no decorrer da história que o Batman teve. O mais conhecido é o Robin que se tornou no Nightwing, no Asa Noturna, e é o mais conhecido. Mas teve muitos outros, e um deles foi o Jason Todd. Esse Robin acabou sendo morto com um pé de cabra pelo Coringa. E o que eu penso? Como está escrito na armadura, hahaha, jokes on you, Batman. A piada foi em você, Batman. O que eu penso que aconteceu foi, o Coringa matou Jason Todd. Teoria, não se esqueça, pode ser spoiler, pode não ser, mas como eu não tenho como provar isso, é somente uma teoria, não pode dizer que é spoiler. Mas o que eu penso? Aquilo foi o que o Coringa escreveu no corpo do Jason Todd depois de ter matado ele. E aí foi quando o Batman decidiu desaparecer do mapa. Quando ele viu que o Jason Todd morreu por causa dele, por ele não ter conseguido chegar a tempo, e por causa do Coringa, ele tomou a decisão de largar as noites de Batman, de largar as noites de defesa de Gotham. Até que aparece o Homem de Aço e ele decide voltar a colocar a armadura. E isso do hahaha, jokes on you, Batman, tem um fator que liga com o trailer de Esquadrão Suicida, que eu vou chegar lá daqui a pouco. Em muitas partes do trailer, a gente vê o Superman com um exército com o logo dele no ombro. E o que eu penso que é esse exército? O Lex Luthor, ele tem dinheiro. O Lex Luthor é controlador. Então eu penso que o Lex Luthor decidiu e conseguiu influenciar o Superman, forneceu pra ele um exército que o Superman pode usar como ele bem entender, mas quem tá puxando os cordões é o Lex Luthor. Eu penso que o Superman tá sendo influenciado pelo Lex Luthor a tomar decisões que ele nunca tomaria por ele mesmo, fazendo o que ele pensa que é certo, mas através das regras que foram impostas no subconsciente dele, através de Lex Luthor. E se você tava reclamando da destruição que teve em Homem de Aço, nesse aqui parece que vai ter muito mais. Vai ter, é que tem muitos glimpses de vasta destruição, de muito caos, muita coisa explodindo. Tipo, tem um plano em que a nave, parece a nave do Batman, voando e é tudo destruído, tudo fogo, fogo e fogo por baixo. E ou seja, a destruição eu acho que vai ser maior ainda nesse filme. E a gente consegue ver a Mulher Maravilha entrando em ação pela primeira vez. Ela bate as duas coisinhas de lado dela, que eu não sei como esqueci, mas se chama, acho que é braçadeiras. Ela bate as duas coisas e sai uma bolha gigante de energia que é muito legal, é muito massa de se ver. Mas eu me pergunto, por que ela tá fazendo isso? Como é que ela foi arrastada pra essa briga? Será que o Batman conseguiu falar com ela e ela tá ajudando o Batman? Ou seja, será que é Batman com um pouco de auxílio da Mulher Maravilha versus Superman? Ou será que ela tá tentando separar os dois e tentar colocar os dois um do lado do outro e lutarem juntos contra o mal maior? E a gente tem a visão do Lex Luthor olhando pra uma pedra gigante de kryptonita. Ou seja, outra possível teoria. Será que ele conseguiu conversar ao Superman e influenciar ele a ponto de destruir o Batman? E ele, ao mesmo tempo, forneceu ao Batman a kryptonita para derrotar o Superman? Será que foi ele que causou essa briga entre Batman e Superman? Será que foi ele que colocou um contra o outro? E isso foi uma ideia muito bacana. Black and blue. God versus man. Day versus night. Ótimas frases, mas não parece nem um pouco o jeito que o Lex Luthor as diria. E depois a última cena do trailer que já parece mais uma harmonização dos dois, que é quando tá a Batmóvel assim meio encalhada num lugar e o Super-Homem arranca as duas portas, pum, e olha diretamente pro Batman e ele se levanta bem lentamente, e depois um fica olhando pra cara do outro e depois
Sério, se teve trailer que me deixou mais hypado que esse, só se foi Star Wars. Porque esse aqui bateu todos os outros do ano. Foi esse, Esquadrão Suicida. Esses dois trailers foram o que me deixaram a hype lá em cima. É nem isso que aparece no frame, de tão alto que é. E isso é só sobre Batman vs Superman. Se eu fosse falar de tudo, meu senhor amado, haja tempo. E agora vamos pro trailer de Esquadrão Suicida. O trailer começa em um jantar com Amanda Waller e alguns outros dois responsáveis de alguma força militar, alguma coisa muito importante, e ela diz que ela tem uma unidade feita de pessoas extremamente perigosas, mas que podem ser utilizadas a seu favor. Mas aí aquela autoridade militar fala pra ela que são pessoas ruins, they're bad guys, são os caras ruins da fita. Como é que você vai confirmar, garantir que eles fazem o que você quer? E a isso ela responde uma frase que eu achei muito boa e digna de Amanda Waller. What makes you think you can control them? Because getting people to act against their own self-interest is what I do for a living. E de agora em diante a gente começa a ver a DC colocando as cartas em posição para montar a pirâmide. Porque ela fala que o Super-Homem foi um meio de permitir que esses seres fortes, esses vilões, mas que estavam nas escuras, voltarem a ressurgir. O aparecimento de um homem super forte que joga laser dos olhos, que voa, que sopra e faz gelo e esse tipo de coisas é a porta que foi aberta para que esses vilões com capacidades incríveis voltassem a ressurgir. Isso é a DC montando quebra-cabeças e colocando cada coisa no seu devido lugar. E a gente vê pela primeira vez a Harley Quinn. Ela tá numa prisão, obviamente, tá presa, controlada pela Amanda Waller. E ela tá incrível, cara. Nesse trailer não tem muita conversa, é mais a música e cenas sem muita explicação do que tá acontecendo. E quando você vê a Harley Quinn, cara, quem conhece a Harley Quinn fica tipo... É a Harley Quinn. Preciso de água. Isso é uma coisa certa. A base de fãs da Harley Quinn, depois desse filme de Esquadrão Suicida sair, vai quadriplicar porque tá demais. Quando ela aparece com um taco de beisebol apontando pra alguma coisa e ela faz... O que eu disse foi, isso é o tipo de coisas que a Harley Quinn fazia. Ótimo! A Margot Robbie tá perfeita como esse papel, ela tá incrível, tá muito legal. Parece o El Diablo, se não me engano, que é um cara que controla o fogo, ele consegue enviar fogo pras coisas. Não sei se o poder dele é mágico ou científico, não sei explicar bem, que eu não conheço a história dele. Mas aparecem os outros membros do Esquadrão Suicida, não todos, mas aparecem alguns. Aparece o Crocodilo, aparece o Deadshot e cara, meu amigo, Will Smith como Deadshot, parece que pegaram nas HQs, parece que pegaram nas comics, arrancaram dali e jogaram pro grande ecrã, porque tá legitimosíssimo, cara. O Will Smith tá incrível como Deadshot, tá fantabilístico, meu. E uma coisa que a gente repara logo no trailer é que a gente já tá tendo DC com o universo místico, a parte mágica formada. A gente já tem o fator místico incluído logo nesse filme. Porque a gente tem essa moça que eu esqueci o nome dela e também não sei qual é a personagem que ela tá fazendo, porque eu esqueci o nome, mas eu sei que é mágico. A gente já tá vendo que o poder dela é magia. Ela controla as coisas através de magia. Ou seja, todas as portas pra Shazam, Black Adam e muitos outros, porque desde partida a DC já tá fazendo um filme que tem o fator mágico dentro. E a gente vê um glimpse muito rápido, provavelmente é um flashback do carro do Coringa com o Batman em cima. Tá o Coringa e a Margot Robbie, tá o Coringa e a Harley Quinn, desculpa, dentro do carro e o Batman por cima. E eles estão passando pela cidade fazendo alguma coisa. Eu acho que aquilo vai ser a finalização do flashback. Acontece um monte de coisas e em seguida o carro passa e eles estão fugindo e aí vai cortar o flashback. É isso que eu penso que vai acontecer. Por isso a minha hype pra esse momento, não muito. Mas só em saber que o Batman vai ser um cameo nesse filme já vai ficar legal. E em seguida... meu amigo,
Só prova que eu tava certo. Só prova que eu tava certo. A gente tem a primeira pequena visão do Jared Leto como Coringa. Ele entra de um método exagerado com aquele riso bem sarcástico. E a gente escuta ele dizendo duas frases. Duas frases. Oh, I'm not gonna kill you. I'm just gonna hurt you. Really? Really? Bad. E depois se dá a finalização do take ao Esquadrão Suicida. Cara, nessas duas frases, você que achou que Jared Leto ia ser ruim, o que eu tenho a dizer a você? Toma! Embrulha! Embrulha! Tá vendo? Tá vendo? Quem tava certo? Quem tava certo? Toma! Eu fiz um vídeo inteiro defendendo do porquê que o Coringa do Jared Leto podia ser bom. Se você quiser dar uma olhada, eu vou deixar aqui o link e na descrição também. Aí você vê e comprova que eu tava correto. Esses dois filmes são os que eu tô mais entusiasmado para 2016. Não é Capitão América Guerra Civil, não é Avengers, não é seja lá mais o que for que sair ano que vem. É, número 1, Batman vs Superman. E número 2, Esquadrão Suicida. Pode falar o que você quiser, mas esses dois filmes são os que eu mais espero ano que vem e eles não vão desapontar. E agora, antes da pergunta final, depois de tanta notícia tem que ter a pergunta final, mas um pequeno fator que eu escutei isso a primeira vez, um outro youtuber falando, mas depois eu fui confirmar e realmente é verdade. O diretor dos filmes, Zack Snyder, ele foi pra Comic Con bem cedo e ele decide entrar na Comic Con, aparecer na Comic Con de Batmóvel, cara, de Batmóvel. Ele chegou na Comic Con de Batmóvel. Quando eu vi isso, eu fiquei tipo, o quê? Como é que é? Repete? Ele é tudo... Definitivamente eu tenho que conseguir ir na Comic Con do ano que vem. Tendo em conta o tema do vídeo, é óbvio que eu faço essa pergunta. Tendo em conta que Batman vai enfrentar o Super-Homem, qual é o lado que vocês estão? Vocês estão torcendo por Superman ou vocês estão torcendo por Batman? Eu já fiz essa pergunta antes, mas como apareceu uma turma nova no canal, me respondam vocês quem vocês acham que vai ganhar, de qual lado vocês estão. É óbvio que eles vão fazer as pazes no final, mas qual que vocês torcem? Torcem mais pro Superman ou mais pro Batman? Me deixe saber nos comentários aqui embaixo. E pessoal, deem uma olhada em viageek.com.br, porque esse site conseguiu ter as notícias da Comic Con saindo todos os dias. Na hora que saía, foi tacado lá direto. E foi assim que eu fiquei sabendo de muita coisa que aconteceu, só que eu só consegui fazer o vídeo agora. Me desculpem, é que eu tô com meu horário muito complicado, estamos fazendo coisas novas aqui pro 3KMV e em breve vão ter muitas novidades por aí e eu espero que vocês gostem pra caraca, porque tá dando trabalho, mas vai arrebentar. E se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez e você não tá inscrito ainda, mas você gostou, então, primeiro, clica em subscrever, se inscreva no canal, que assim você passa a ter os vídeos aparecendo na sua barra de inscrições semanalmente, na sua página do YouTube vai aparecer logo lá, 3KMV. Quando tiver vídeo novo você já vai ficar sabendo. E clicar no like, dar um joinha pra você divulgar, de espalhar o vídeo, e isso ajuda pra caramba, isso dá uma força imensa pra crescer. Vocês nem imaginam a força que isso dá. Seja onde for, no Facebook, no Twitter, no Instagram, onde quer que seja. E falando nisso, siga a gente também nas redes sociais. Siga na página do Facebook, no Twitter, siga também no Instagram. Clica em seguir em cada um deles, que isso vai ajudar pra caraca também na divulgação e no crescimento do 3KMV. E é tudo. Espero que vocês tenham gostado. E eu sou Rael e Street Kings Movie Vlogs is out.